Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar sobre o golpe de 64, o regime militar no governo de João Batista Figueiredo. É importante que você assista os outros vídeos que estão aqui na descrição sobre os governos anteriores a João Figueiredo no regime militar. Vamos ao vídeo. O regime militar e o governo de João Batista Figueiredo de 1979 a 1985. A posse de João Batista Figueiredo. João Batista Figueiredo vai assumir a presidência em 15 de março de 1979. É um presidente de um perfil bem peculiar, temperamento explosivo, ingredientes populistas. Durante a campanha tornou-se uma figura folclórica pela forma grotesca como abordava seus interlocutores, fossem eles políticos, fossem eles lideranças sociais, jornalistas, né? E ele tinha algumas frases bastante curiosas, como: prefiro cheiro de cavalo a cheiro de povo, eu prendo e arrebento, daria um tiro na nuca se ganhasse um salário mínimo. Projeto de anistia de Figueiredo. Apesar do linguajar destemperado, Figueiredo reafirmou em seu discurso de posse o seu propósito inabalável, né, em institucionalizar a democracia no Brasil. Dirigiu-se à juventude, baluarte da resistência contra a ditadura naquele período, num apelo retórico, reafirmando o seu gesto e dizendo: reafirmo meu gesto, a mão estendida de reconciliação. Em 27 de julho de 79, ele vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de anistia aprovado por 206 votos contra 201. Porém, o projeto de anistia vai causar algumas polêmicas, não beneficiava os acusados de participar das ações armadas contra o regime, mas, por outro lado, anistiava todos os policiais militares que haviam servido nos órgãos de repressão e eram acusados de tortura e assassinatos. Líderes da oposição, e do Comitê Brasileiro de Anistia, criado em 1978, vão protestar. O retorno dos líderes políticos exilados desde 1964. Com a lei da anistia de João Figueiredo, vão começar a retornar Manuel Brizola, Francisco Julião, Miguel Arraes, Gregório Bezerra, Apolônio de Carvalho, Márcio Moreira Alves, Vladimir Pereira e alguns outros. A Lei Orgânica dos Partidos, novembro de 1979. Em novembro de 79, a Lei Orgânica dos Partidos, projeto do Executivo, vai restabelecer o pluripartidarismo. Qual era o objetivo? Alguém pode achar, os militares agora caíram na real e alcançaram uma consciência política democrática mais ampla. Mas não era essa a realidade nem a intenção. O objetivo era pulverizar a oposição e evitar que as eleições seguintes tivessem um caráter plebiscitário, como ocorrera anteriormente. A ARENA, Aliança Nacional Renovadora, transformou-se em PDS, Partido Democrático Social, liderado pelo ex-presidente José Sarney, e o MDB tornou-se PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, cuja liderança maior cabia ao senador Ulisses Guimarães. Partidos que ressurgiram na reforma partidária, com a Lei Orgânica dos Partidos de 79, vão ressurgir o PTB de Ivete Vargas, o PDT, Partido Democrático Trabalhista de Leonel Brizola, o PP, Partido Popular liderado por Tancredo Neves, de perfil centro-direita, o PT, Partido dos Trabalhadores, fundado por sindicalistas e liderado por Luiz Inácio Lula da Silva. O PT como aglutinador das forças da esquerda. O PT ele vai frustrar as pretensões político-partidárias de algumas grandes lideranças da esquerda nesse período. O governo militar estava receoso, pois não se convencia se ainda tinha o controle do processo político, no processo ainda que de abertura. O PT acabou aglutinando em torno de si as grandes lideranças da esquerda, militares sindicais, intelectuais, dirigentes de bairros, membros das comunidades de base e remanescentes da luta armada. As manobras do regime para as eleições de 1980. Ao se aproximar das eleições para prefeitos em 1980, o regime militar e o partido PDS, que era o partido da base do regime, temeroso de um grande fracasso, o governo Figueiredo aprova em 4 de setembro de 1980 uma emenda constitucional prorrogando o mandato de prefeitos até 1982. Assim ocorreriam junto as eleições para governadores, Câmara Federal, Assembleias Legislativas e para a renovação de 1/3 do Senado. A aprovação da vinculação partidária e a proibição de coligações partidárias. Mais uma medida do governo militar para garantir o sucesso do regime nas eleições.
Em janeiro de 1982, Figueiredo vai aprovar a vinculação partidária completa e obrigatória. Os eleitores agora devem votar para todos os cargos em candidatos de um único partido. Vai haver a proibição das coligações partidárias e tornou-se obrigatória a apresentação de uma chapa completa para que este partido pudesse concorrer às eleições. Assim, a maioria dos pequenos partidos ficou de fora da disputa eleitoral de 1982. A eleição de 1982. Depois de 18 anos, 50 milhões de brasileiros vão às urnas, para votar para todos os cargos, exceto o cargo de presidente. Apesar da campanha de denúncias contra as arbitrariedades do governo, o regime ainda assim conseguiu eleger 12 governadores contra 10 governadores da oposição, 9 do PMDB e 1 do PDT, que era Leonel Brizola, do Rio de Janeiro. O governo também consegue eleger maioria do Congresso Nacional, No entanto, os estados governados pela oposição representavam não só a maioria do eleitorado, como também os principais centros urbanos do país, e 80% do PIB. A crise econômica e administrativa. Quando Figueiredo assume a presidência, o modelo econômico dos militares já apresentava um desgaste significativo e entrava em declínio. A inflação chegava a 40% ao ano e a dívida externa a 43 bilhões de dólares. Em 1982, a dívida alcançou os 80 bilhões e um ano depois ultrapassou os 100 bilhões de dólares. A disputa entre Simões e Delfim Neto no governo Figueiredo. Mário Henrique Simões, responsável pela Secretaria de Planejamento, defendia o combate da inflação. Delfim Neto, no Ministério da Agricultura, defendia a política de desenvolvimento acelerado, como havia ocorrido antes. Nesse embate, vence Delfim, que acaba substituindo Simões na chefia do planejamento. O fracasso do terceiro PND de Delfim Neto. Delfim não conseguiu executar o terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, para combater a inflação, que tinha, segundo ele, 2 pilares: crescimento mais anti-inflação. A receita do mago, do milagre econômico de anos atrás, revelou-se ineficaz para os novos tempos. E em 1979, a inflação disparou para 77%, quase o dobro da inflação do período anterior. E em 1980 chegou a 110%. A economia em 1980, grande repressão econômica, desemprego em crescimento, aumento incontrolável dos preços dos alimentos, retração do consumo, declínio das exportações brasileiras e crescimento das taxas de juro dos empréstimos internacionais. O Brasil e a cartilha do FMI em 1983. O Brasil assina, portanto, uma carta de intenções com o FMI que passaria agora a monitorar a economia brasileira. Era como se o Brasil tivesse assinado um atestado de incapacidade de autogestão econômica, E o Brasil passaria agora a seguir as diretrizes do Fundo Monetário Internacional, como cortar créditos, reduzir a expansão da base monetária, diminuir o déficit do setor público, empreender quando necessário, desvalorizar a moeda e controlar os salários. Escândalos, greves e atentados. Nesse período de transição do regime militar para a redemocratização, o Brasil passará por uma série de escândalos, problemas, greves e atentados. Entre os escândalos, nós vamos ter o escândalo da CAPEM, no processo de construção da hidrelétrica de Tucuruí. Nós vamos ter a liquidação extrajudicial do grupo Brastel pelo Banco Central em 1983, em decorrência da emissão de 200 bilhões de cruzeiros em letras de câmbio, frias, acarretando prejuízo enorme ao Tesouro Nacional de 1,8 bilhões. Nós vamos ter o escândalo da Brasil Invest e no grupo Delfim Neto, onde vai ocorrer a liquidação extrajudicial de 17 empresas do grupo Delfim Neto, que na época era a maior empresa privada de poupança do país. Nós vamos ter as greves de 78 e 79, onde milhões de brasileiros trabalhadores vão às ruas lutar por aumento salarial e jornada de trabalho de 40 horas. O governo vai recorrer à repressão policial para conter essas greves, vai intervir nos sindicatos. Os metalúrgicos do ABC, com gigantes assembleias reunindo 100 mil trabalhadores no estádio da Vila Euclides sob a liderança de Lula,
O Ministério do Trabalho decretou intervenção do Sindicato de São Bernardo, suspendeu depois do final da greve um acordo entre trabalhadores e empregadores. Em abril de 1980, as greves voltam a eclodir no ABC e em várias cidades do interior. O governo decidiu que os empresários não deveriam recorrer à violência e o governo coloca nas ruas a polícia militar e as tropas do segundo exército para intimidar os grevistas, né? E as greves vão durar 41 dias. E aí nós vamos ter a prisão de sindicalistas e a intervenção de sindicatos. E no dia 17 de abril, Murilo Macedo, ministro do Trabalho, mandou prender os principais líderes e fazer intervenção nos sindicatos. Centenas de trabalhadores foram demitidos ao final da greve, né? Sem direito nenhum, sem pagamento de seus direitos trabalhistas, né? Depois de terem retornado ao trabalho, né, com os dias de greve descontados e sem o aumento salarial. A consciência política dos trabalhadores e a fundação do PT. Os trabalhadores de todo o país, apesar das inúmeras derrotas, mas também de várias vitórias adquiridas, eles vão alcançar uma consciência política bastante interessante e vão se articular para fortalecer a sua organização. E os setores mais combativos empreenderam, portanto, a fundação de um partido. E aí surge o Partido dos Trabalhadores. E organizaram, portanto, a primeira Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras, a CONCLAT. Na primeira CONCLAT, sindicalistas urbanos e rurais de todo o país, em 1981, realizada na cidade de Praia Grande, exigiram o direito à liberdade sindical, o direito à organização política, a reforma agrária, o fim de todas as leis decretadas pelo regime militar, eleições diretas para presidente da República e a suspensão dos acordos com o FMI. Surge na CONCLAT a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, né, que tinha como objetivo ampliar e unificar as lutas trabalhistas na cidade e no campo. Há marchas dos desesperados em 1984. Em 1984, cerca de 1.200 municípios nordestinos e 3.000 municípios do sul do país enviaram seus prefeitos a Brasília, né, e exigiam do presidente medidas urgentes para atender suas necessidades municipais. Os boias frias de 1984 a 1985. Greves por aumentos salariais e melhores condições de trabalho mobilizaram cerca de 150 mil boias frias entre 1984 e 1985. Eles ocuparam a cidade de Leme e Guariba, na região canavieira de São Paulo. O movimento foi reprimido pela PM e um trabalhador morreu, né, e houve dezenas de feridos. E em maio foi assinado o Acordo de Jabuticabal, né, onde algumas reivindicações foram atendidas. Setores da extrema-direita recorrem ao terror para impedir a redemocratização. Esse grupo atuava desde Geisel, né, e ao longo dos anos de 1980 promoveram vários atentados à bomba em São Paulo e Minas Gerais, em bancas de jornais e revistas que vendessem publicações ligadas às esquerdas. E no Rio de Janeiro colocou uma bomba no Conselho Federal da OAB e a secretária Lídia Monteiro da Silva faleceu. Outro ataque terrorista ocorre no gabinete de um vereador oposicionista, né, e também feriu gravemente um funcionário da Câmara Municipal. Em São Paulo também vai ocorrer o espancamento do professor de Direito Damo Dalari, ligado à Cúria Metropolitana. Em 31 de abril de 1981, no Rio de Janeiro, né, vai ocorrer também outro ataque terrorista implementado pela direita, onde durante um show no Dia do Trabalhador, realizado no Rio Centro, com mais de 20 mil pessoas, explodiram duas bombas, uma na Casa de Força e outra dentro de um carro, onde morreu um sargento e um capitão ficou gravemente ferido, ambos no DOI-CODE de São Paulo. E uma terceira bomba não detonada foi encontrada dentro do carro. As investigações, né, o inquérito militar vai ser aberto sobre o atentado promovido pelos militares, né, no Rio Centro, mas também não dará em nada, o inquérito não vai para frente, não chega a nenhum resultado, né? E o general Golbery de Couto e Silva da Casa Civil foi demitido do cargo. As tragédias naturais somadas à situação política e econômica do Brasil. Inundações em Minas Gerais, Mato Grosso e Santa Catarina, com milhões de desabrigados, vão agravar ainda mais a situação econômica e política do Brasil no período. No Nordeste, a seca implacável há 5 anos deixou mais de 1.200 municípios assolados, provocando um êxodo, né, de massas famintas e também invasões e saques, e gerando o resultado de 10 milhões de flagelados.
Em maio, as chuvas voltaram com uma intensidade enorme e destruiu pontes, açudes, lavouras e casas. As diretas já. O sucesso das eleições de 1982 levou as oposições a se unir e a se mobilizar, levando as massas a pressionar a aprovação da emenda Dante de Oliveira, do PMDB, que instituía eleições diretas imediatas para a presidência da República. O primeiro passo foi dado pelo recém-criado Partido dos Trabalhadores, que em novembro de 1983 reuniu cerca de 10 mil pessoas em São Paulo. A partir daí, comícios se espalharam pelas grandes cidades do país, com a presença de líderes importantes na luta das diretas já, como Ulisses Guimarães, Lula, Brizola, Arraes e Tancredo Neves. 10 dias antes da votação da emenda Dante de Oliveira, em 16 de abril de 1984, no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, 1.700.000 pessoas se reuniram para pressionar. A emenda Dante de Oliveira é rejeitada. É no dia 25 de abril de 1984, numa das mais demoradas e tumultuadas sessões no plenário da Câmara Federal, galerias lotadas, né, e a pressão popular muito grande, milhares de pessoas esperançosas, com o ouvido coladinho no rádio e na TV, viram a emenda Dante de Oliveira ser rejeitada pela diferença mínima de 22 votos. 112 deputados da situação não compareceram e ainda assim a medida foi rejeitada. A oposição no colégio eleitoral. A oposição vence no colégio eleitoral, né? No segundo semestre de 1984, vários líderes se articularam para a derrota do governo no colégio eleitoral. José Sarney, um dos principais líderes do governo militar e presidente do PDS, abandona o governo, e em julho o vice Aureliano Chaves também abandona o governo João Figueiredo. E em agosto realiza-se, uma ampla aliança liberal-conservadora visando a derrota do PDS no colégio eleitoral. O isolamento do governo Figueiredo. Vários dissidentes do PDS formaram um grupo denominado Frente Liberal. E em 7 de agosto foi assinada a criação da Aliança Democrática, que unia o PMDB e membros da Frente Liberal para o lançamento de uma candidatura própria à presidência da República, tendo Tancredo de Almeida Neves como candidato. No dia 11 de agosto, contra a orientação do presidente João Figueiredo, cujo candidato seria o coronel Mário Andresa, a convenção do PDS aprovou outro nome, o nome de Paulo Salim Maluf, para concorrer às eleições do colégio eleitoral. Eleições para o colégio eleitoral, Tancredo Neves da Frente Liberal e do PMDB contra Paulo Maluf do PDS, partido da base do governo do regime militar. A vitória de Tancredo Neves e Sarney em 1985. No dia 31 de agosto, José Sarney filiou-se ao PMDB, um partido que ele combateu a vida toda, como líder do PDS, e assim ele garantiu a sua indicação como vice na chapa de Tancredo Neves. E em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves foi vitorioso no colégio eleitoral com 480 votos contra 180 de Maluf. Portanto, Neves seria o primeiro oposicionista a ocupar a cadeira da presidência nos últimos 21 anos. Inicia assim um novo período da nossa história do Brasil, a República Nova. Ok? Nesse vídeo nós abordamos sobre o governo de João Figueiredo e o processo de transição do regime militar para a democracia ou para a República Nova. Assistam os vídeos anteriores que abordam os governos antes de João Figueiredo no regime militar, como também você pode assistir os vídeos posteriores ao processo de redemocratização, o Brasil liberal no governo de José Sarney, Fernando Collor, Itamar, FHC e Lula. Espero que vocês gostem, se inscreva no canal, dê um like e até a próxima!